Fala galera, beleza? Bem-vindos ao canal. Eu quero convidar vocês para repercutir comigo o que o ex-capitão do Grêmio, Michael, acabou dando uma entrevista e falando a respeito do Grêmio Futebol Porto Alegrense e criticando toda a diretoria. Vocês estão de acordo com isso? Vem junto comigo aqui, eu sou o Léo Nascimento, aqui do canal. Aqui é Grêmio e trazendo notícia e informação para vocês. Então dá muito like, se inscreve no canal para quem não é inscrito, vem fazer parte desse canal, desse grupo que a gente está repercutindo tudo e trata a respeito do Grêmio, porque o Michael acabou fazendo uma dura crítica, várias críticas a respeito ao mandato do presidente Romildo Bolzano. Claro que isso mostra que ele está magoado, claro que isso mostra que ele está muito chateado com a forma que ele saiu do Grêmio e as pretensões que ele tinha para o clube, porque ele gosta, ganhou muita coisa no Grêmio, e ao mesmo tempo ele queria sim dar uma continuidade na sua carreira, porque o próprio presidente falou para ele que convidou ele, na verdade, para ele assumir, ou quem sabe, um cargo nas categorias de base, para poder olhar, conseguir verificar que algum jogador que possa ser aproveitado, fazer um trabalho mais específico dentro do clube. E ele conta a respeito disso. Mas a maior crítica que o Michael faz é exatamente sobre a gestão da temporada 2020-2021. Ele diz que o Grêmio sofre com as mudanças, são jogadores que são vendidos, vai chegando outros jogadores com pensamentos diferentes, com ideias diferentes, e isso demora para ser ajustado e precisava de alguém para poder fazer as coisas fluírem, mostrar qual é o caminho que tem que ser seguido e não cada um pensar no seu, exatamente dessa forma. Não foi exatamente essas palavras, mas ele quis dizer que tinha jogadores com pensamentos diferentes e que as coisas acabaram não dando certo por conta dessa atividade. E aí ele critica a diretoria que não teve pulso firme, não teve diálogo para conversar com o elenco, com o grupo, para as coisas fluírem como eram antes. E aí ele, como capitão, junto com o Maicon e com o Jeromel e com o Kahneman, cobravam muito e ele acabou sendo o chato da história porque ele cobrava e falava o que tinha que ser feito. O que eu tenho para dizer a respeito disso? Quando ele fala que na sua saída ele deixa bem claro tudo o que eu venho falando e venho colocando. Eu sou um fã incondicional do Michael, não tenho o que falar a respeito de tudo que ele representou para o Grêmio, mas também a gente sabe que existe algumas coisas internas onde, neste momento, nesta entrevista que ele deu para o Rodrigo Oliveira da Gaúcha ZH, ele fala a sua versão, a versão do Grêmio e dos fatos ocorridos internamente, que a gente sabe, buscando alguma coisa e outra que aconteceram na época da saída do Renato com a entrada do Thiago Nunes. Isso também diz muito do que aconteceu na temporada 2021. Mas ele fala exatamente, deixa muito claro a respeito de uma situação com o presidente e ele critica o posicionamento aonde o Grêmio está neste momento. Ele diz assim, abre aspas, porque ele falou mais uma vez: foi uma decisão da diretoria com a sua saída. Eles entenderam que era hora de me mandar embora, porque eu era o chato da história. Eu cobrava, pois eu sempre queria o melhor para o clube. Eu era o chato porque falava a verdade para o presidente, ou quem quer que fosse. O presidente fez uma história bonita, está terminando essa merda que está agora. O final da história que será contada é que foi rebaixado. São as palavras do próprio Michael na sua entrevista, e ela foi ao ar ao áudio, foi colocado ontem à noite no Show dos Esportes, junto com o Lucianinho. Ele diz também o seguinte, abre aspas, eu cobrava algumas pessoas e se incomodavam. Saía que eu ganhava 700, 800 mil, mas todos os jogadores ali eu era o mais barato. Esse não era o problema. O problema é que eu me incomodava, porque eu queria o melhor para o clube. Se tinha algo errado, eu ia lá e cobrava. Dizia o que não estava certo e isso incomodava muitas pessoas. Mas a decisão foi só da diretoria. E ninguém da diretoria me ligou. Quem me fez o comunicado da saída foi o Machado, o Jorge, empresário meu, o Jorge Machado, empresário dele. Falei que se, com 7 anos de clube, o clube quer que eu saia, por que eu iria ficar? Assinei a rescisão e fui embora. Palavras do Michael, fecha aspas, a respeito do seu desligamento. Todo mundo sabe que o Michael é autêntico, sabe que ele fala mesmo, tem vários bastidores dele, lembrando naquele jogo que ele foi vaiado, em que ele perdeu a bola
no campo adversário e o Grêmio tomou um gol, não lembro qual foi o jogo, a torcida vaiou ele e ele disse assim, então me vaiando por quê? Eu perdi aqui, mas tinha mais 9 atrás para poder segurar a bola. Tomamos o gol por quê? Foi falha do coletivo, não foi só falha minha. Então, ele é um cara que falava exatamente nos microfones para a torcida, chamava a torcida e ele cobrava. E quando ele precisava ser o capitão Michael, ele sempre se mostrou presente. Lembrando aquele caso do Arregudeio, aquele caso do próprio Dourado, alguns fatos marcantes da personalidade dele, daquele Grenal em que ele provoca o D'Alessandro, tudo isso é favorável ao Michael. E é exatamente por conta de tudo que ele representou para o Grêmio. Se tornou praticamente o homem Grenal, não por decidir, mas que botava o jogo no bolso, como a gente gosta de falar, ele se sentiu magoado. E essa entrevista mostrou mais do que isso para todos. Ele se sentiu chateado, ficou magoado com a forma que foi tratado, e por conta disso, ele, toda vez que for perguntado, ele vai falar a verdade. Ele já deu entrevistas em outros lugares falando sobre isso. O que eu tenho para falar a respeito desta situação em que se encontra, em que foi colocado o Michael? A gente escuta só o lado dele. E aí, como torcedor, eu tenho que dizer que o Michael é o cara. Mas se eu colocar aqui como uma pessoa centrada, o estudante de jornalismo, que estou querendo pesar os dois lados e entender o que aconteceu, eu sei fatos dentro do clube em que ele também passou dos limites. Não é porque ele tem 7 anos que ele pode passar dos limites. Né? A gente pode citar vários outros jogadores que passaram anos no clube e hoje trabalham no clube e podiam fazer exatamente isso. Inclusive jogadores formados na categoria de base do Grêmio, que eram líderes e hoje estão no grupo porque nunca desrespeitaram o Grêmio. Né? Nunca desrespeitaram as pessoas que estavam lá dentro. Nunca mexeram na estrutura, tentaram mexer ou fazer algo que tinha que ser destacado a personalidade dele. E algumas coisas assim acontecem com o Capitão Michael. Existem fatos, são situações que ocorreram em que a gente precisa pesar. Nem tudo ele está correto, mas eu garanto para vocês que 70% do que ele diz é verdade. E a gente aqui também precisa entender que ele está chateado, que ele está falando a verdade dele, né, e precisa ser respeitada por tudo o que ele já fez, o que ele fez. Ele está com os pés na calçada da fama do Grêmio, a gente tem que respeitar mais do que nunca. Né? O cara ganhou a Copa do Brasil, Libertadores, ele tem uma questão muito maior também sobre os grenais que a gente gosta de comentar. Então, respeito ao Michael, respeito à história dele e a esse desabafo dele mostra que ele está no seu lado correto. Temos que saber o outro. Eu sei. E aí, torcedor, o que vocês acham? Comenta aqui. Tá certo, o Michael, ele fez certo e volta para o clube. É a intenção dele voltar a trabalhar. Gostaria de ajudar o clube, mas pelo que eu entendi, o presidente Romildo deixou ele na mão. Comenta aqui, dá o like, se inscreve nas notificações, vem junto comigo. Eu trago mais notícia e informação. E uma análise como essa, aqui é Grêmio.